Eu vi o inferno se abalar quando uma mulher caiu de joelhos. Não é metáfora. Não é exagero. Eu estava lá e vi com meus próprios olhos o que aconteceu no mundo espiritual. Naquele exato momento, o que eu testemunhei naquele dia mudou completamente tudo o que eu acreditava sobre oração, sobre fé, sobre o poder invisível que existe quando alguém decide interceder por outra pessoa. Meu nome carrega um peso que eu nunca imaginei carregar. Durante anos, eu caminhei em lugares que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Eu participei de rituais que fariam seu sangue gelar. Eu vi coisas que deveriam permanecer ocultas, mas algo aconteceu comigo que rasgou o véu entre os dois mundos. E agora, eu não posso mais ficar em silêncio. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo. Enquanto você respira, enquanto você escuta essas palavras, batalhas invisíveis estão sendo travadas. Demônios estão atacando pessoas que você conhece. Famílias estão sendo destruídas por forças que não podem ser vistas. Vidas estão sendo arruinadas por estratégias calculadas do inferno, e a maioria das pessoas não faz ideia do que está acontecendo ao seu redor. Mas tem algo que pode mudar tudo. Tem uma arma tão poderosa, que o reino das trevas treme só de ouvir falar dela. Uma arma que qualquer pessoa pode usar, não importa quem você seja, onde você esteja, ou o que você tenha feito no passado. Essa arma é a oração de intercessão. E eu vou te mostrar exatamente por que ela aterroriza o inferno. Você já sentiu que alguém estava orando por você? Aquele alívio repentino no meio de uma crise? Aquela paz inexplicável que invadiu seu peito quando tudo parecia perdido? Aquela força que apareceu do nada quando você pensou que não tinha mais como continuar? Isso não foi sorte. Isso não foi coincidência. Foi o resultado direto de alguém que se colocou na presença de Deus por você. Eu preciso que você entenda uma coisa desde o início. O que eu vou revelar aqui não é teoria teológica, não é interpretação de versículos. É testemunho vivo. É experiência real. É verdade que eu paguei um preço alto demais para descobrir. E agora essa verdade precisa chegar até você, antes que seja tarde demais. Comenta aqui embaixo agora mesmo, antes do continue. Escreve apenas isso. Eu creio no poder da oração. Não importa se você duvida, se você está confuso, se você nem sabe direito no que acredita. Apenas escreve. Porque ao declarar isso, você está abrindo uma porta no mundo espiritual, que pode transformar sua vida hoje. Eu não nasci em uma família cristã. Muito pelo contrário. Desde criança, eu fui exposta a coisas que nenhuma criança deveria ver. Minha avó praticava feitiçaria, minha mãe consultava espíritos, e eu, ainda muito pequena, já estava sendo preparada para seguir o mesmo caminho. Aos 7 anos de idade, eu participei do meu primeiro ritual. Aos 12, eu já sabia invocar entidades. Aos 15, eu era considerada promissora pelos líderes do grupo que frequentávamos. O ocultismo foi minha vida inteira. Eu não entrei nisso por curiosidade ou rebeldia. Eu nasci dentro desse mundo. E conforme eu crescia, eu me aprofundava cada vez mais. Eu aprendi segredos que as pessoas normais nem imaginam que existem. Eu descobri como o mundo espiritual funciona. Como os demônios operam. Como as maldições são lançadas. Como as vidas são destruídas através de trabalhos espirituais. Aos 23 anos, eu já era respeitada nos círculos ocultos da minha cidade. As pessoas vinham até mim pedindo ajuda para resolver problemas. Queriam amarrações amorosas. Queriam vingança contra inimigos. Queriam prosperidade financeira através de pactos. E eu fazia tudo isso. Eu tinha poder. Eu tinha conhecimento. Eu tinha acesso a forças que a maioria das pessoas teme. Até pronunciar o nome. Mas tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém até hoje. Uma coisa que me assombrava mesmo quando eu estava no auge da minha atuação no ocultismo. Eu tinha medo dos cristãos que oravam. Não de todos os cristãos. Muitos eram inofensivos para nós. Iam à igreja, cantavam, ouviam sermões, mas não representavam ameaça alguma no mundo espiritual. Mas havia alguns diferentes. Havia aqueles que realmente oravam. E esses eram um problema sério. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu encontrei uma intercessora de verdade. Foi durante um trabalho que eu estava fazendo contra um homem. Ele tinha contratado nossos serviços através de terceiros. Queria destruir a vida de um concorrente nos negócios. Nós aceitamos o trabalho. Começamos o ritual. Tudo estava fluindo normalmente. As entidades estavam respondendo. O trabalho estava sendo feito. Até que de repente, tudo mudou. A energia do ambiente ficou pesada. As entidades começaram a se agitar. Elas ficaram nervosas,
inquietas, com raiva, e então uma delas gritou através da médium que estava incorporada: "Tem alguém orando por ele. Parem." Não conseguimos continuar. Nós tentamos insistir. Tentamos reforçar o ritual. Mas foi inútil. Não importava o que fizéssemos. Não conseguíamos prosseguir. Havia uma proteção ao redor daquele homem. Uma barreira invisível que nós não conseguíamos penetrar. Depois eu descobri que a mãe dele era uma mulher de oração. Ela passava horas todos os dias intercedendo pelo filho, clamando pela proteção dele, pedindo que Deus guardasse a vida dele. E aquelas orações criaram uma muralha espiritual que nós simplesmente não conseguimos atravessar. Aquilo me frustrou profundamente naquela época, mas também me intrigou. O que aquela mulher tinha que era tão poderoso? Por que as orações dela funcionavam quando tantas outras pessoas oravam e nada acontecia? Eu comecei a estudar isso. Comecei a observar, e descobri algo que mudaria tudo para mim mais tarde. A oração não é sobre palavras bonitas. Não é sobre conhecimento teológico. Não é sobre cargo na igreja ou tempo de conversão. A oração é sobre fé genuína. É sobre um coração que realmente acredita que Deus vai agir. É sobre alguém que se coloca na brecha, não por obrigação, mas por amor. Durante anos, eu continuei no ocultismo, trabalhando fazendo ritual e destruindo vidas, mas sempre que encontrávamos alguém que tinha intercessores de verdade orando, nós recuávamos. Não tínhamos escolha, o poder daquelas orações era maior que tudo que nós tínhamos, e isso me assustava mais do que eu admitia, até que um dia, algo aconteceu comigo que mudou tudo. Algo que me tirou daquele mundo e me jogou em uma realidade que eu não estava preparada para enfrentar. Foi em uma noite de sexta-feira. Eu estava preparando um ritual complexo para um cliente importante. Era um trabalho pesado, envolvendo várias entidades ao mesmo tempo. O objetivo era destruir completamente a vida de uma mulher. Separar ela do marido, fazê-la perder o emprego, levar ela à loucura. Eram essas as instruções que recebemos. Eu montei o altar, acendi as velas na ordem correta. Comecei as invocações, as entidades começaram a se manifestar. Eu senti a presença delas no ambiente. O ar ficou denso, pesado, sufocante. Tudo estava acontecendo como deveria. Mas então algo estranho começou a acontecer comigo. Eu comecei a sentir uma dor no peito, uma dor física forte, que me fez perder o fôlego. Minhas mãos começaram a tremer. Minha visão ficou turva. Eu tentei continuar o ritual, mas a dor só aumentava. Era como se algo estivesse me apertando por dentro, me sufocando, me impedindo de respirar. Eu caí no chão, não conseguia me mover, não conseguia gritar por ajuda, e foi naquele momento, enquanto eu estava ali caída, agonizando, que algo aconteceu. Meus olhos se abriram. Não os olhos físicos, os olhos espirituais, e o que eu vi me fez desejar nunca ter visto. Eu vi o mundo como ele realmente é. Eu vi as duas dimensões ao mesmo tempo, a física e a espiritual. E a espiritual era aterrorizante. Havia criaturas por toda parte, demônios de diferentes formas e tamanhos. Alguns pareciam sombras, outros tinham formas grotescas, deformadas, horríveis demais para descrever em detalhes. Eles estavam ao redor de pessoas, sussurrando nos ouvidos delas, empurrando pensamentos na mente delas, provocando brigas entre casais, incentivando vícios, alimentando depressão, plantando pensamentos suicidas, e as pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo. Elas achavam que eram apenas seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, seus próprios problemas. Mas não eram. Havia uma manipulação constante acontecendo, uma guerra invisível, sendo travada a cada segundo, e a maioria das pessoas estava perdendo essa guerra, sem nem saber que ela existia. Então eu vi algo diferente. Eu vi uma mulher caminhando na rua. Ela estava voltando do trabalho, cansada, com sacolas pesadas nas mãos, mas ao redor dela havia uma luz. Uma luz suave e dourada, que formava uma espécie de bolha de proteção. Os demônios se aproximavam dela. Mas quando tocavam aquela luz, eles recuavam imediatamente. Eles rosnavam de frustração, mas não conseguiam penetrar. Eu fiquei observando aquela cena, confusa. Por que aquela mulher era diferente? O que ela tinha que criava aquela proteção? E então eu ouvi. Eram vozes. Vozes vindas de longe, mas ao mesmo tempo, muito próximas. Vozes sussurrando o nome daquela mulher.
vozes clamando por proteção para ela, vozes pedindo que Deus guardasse os passos dela. Eram orações. Alguém estava orando por aquela mulher naquele exato momento, e cada oração fortalecia aquela barreira de luz. Cada palavra dita em fé criava uma camada a mais de proteção. Os demônios sabiam disso. Eles sabiam que enquanto houvesse oração, eles não poderiam tocar nela. Mas não foi só isso que eu vi naquela noite. Eu vi coisas piores. Muito pior. Eu vi pessoas sendo literalmente arrastadas por correntes invisíveis. Correntes que as prendiam a vícios, a relacionamentos destrutivos, a padrões de comportamento que as estavam matando aos poucos. E o pior de tudo era que essas pessoas não conseguiam ver as correntes. Elas só sentiam o peso, só sentiam a prisão. Mas não entendiam de onde vinha. Eu vi um jovem em seu quarto. Ele estava olhando para o celular, vendo conteúdo pornográfico, mas ao redor dele havia dezenas de demônios. Eles estavam literalmente vomitando uma substância escura sobre ele. Aquela substância entrava pelos olhos dele, pela boca, pelos ouvidos, e quanto mais ele assistia, mais aquela substância o cobria, até que ele ficou completamente negro, completamente tomado. Eu vi uma menina no banheiro da escola. Ela tinha uma lâmina na mão. Ela estava prestes a se cortar, e havia um demônio atrás dela, sussurrando: "Ninguém te ama, você não serve para nada. Seria melhor se você morresse. Vai. Faz isso. Acaba com sua dor." E a menina acreditava que aqueles pensamentos eram dela. Ela não fazia ideia de que estava sendo manipulada. Mas então eu vi algo que me quebrou por completo. E eu vi uma me. Ela estava de joelhos no quarto dela, chorando, clamando o nome da filha. E quando ela orava algo acontece, um anjo aparecia ao lado daquela menina no banheiro da escola. O anjo segurou a mão dela. A lâmina caiu no chão. A menina começou a chorar, mas não se cortou. Ela simplesmente caiu de joelhos e chorou. E o demônio que estava sussurrando para ela teve que recuar. Ele rosnou de raiva, mas não pôde fazer nada. A oração da mãe havia criado uma intervenção divina. Foi nesse momento que eu entendi. Eu entendi o poder real da intercessão. Não era sobre religião, não era sobre denominação, era sobre alguém que amava o suficiente para se colocar na presença de Deus, em favor de outro. E essa atitude, esse ato de amor genuíno, tinha poder para mudar o curso dos acontecimentos no mundo espiritual. Eu vi outras coisas naquela noite. Eu vi como os demônios planejavam ataques, como eles se reuniam e traçavam estratégias contra pessoas específicas. Como eles estudavam os pontos fracos de cada um. Como eles usavam traumas do passado, medos, inseguranças, para criar brechas por onde podiam entrar e causar destruição. Mas eu também vi como as orações quebravam esses planos. Eu vi como um simples clamor de um pai por um filho desviado criava uma rachadura nos planos demoníacos. Eu vi como a persistência de um amigo orando por outro literalmente impedia que um acidente fatal acontecesse. Eu vi como uma igreja inteira intercedendo por uma nação mudava o rumo de decisões políticas no mundo espiritual, antes mesmo de se manifestarem no natural. O mundo espiritual não é passivo. Ele é ativo, intenso, violento. Há uma guerra acontecendo o tempo todo. E a maioria das pessoas está dormindo para essa realidade. Elas vivem achando que tudo é apenas circunstância, apenas azar, apenas coincidência. Mas não é. Há estratégia, há planejamento, há ataques calculados, e a única defesa real, a única arma verdadeiramente eficaz contra isso, é a oração. Não a oração vazia, repetitiva, mecânica, mas a oração que vem de um coração quebrantado, de alguém que realmente acredita, de alguém que se coloca na brecha, mesmo quando não vê resultado imediato. Naquela noite, eu fiquei por horas vendo aquelas coisas. Eu não conseguia fechar os olhos espirituais. Eu estava presa naquela visão. E quanto mais eu via, mais eu entendia o quanto eu tinha sido usada para destruir vidas. Quanto sangue havia nas minhas mãos. Quantas famílias eu tinha ajudado a separar. Quantas pessoas eu tinha empurrado para a depressão, para o vício, para o suicídio. Eu comecei a chorar. Não de dor física, mas de desespero. Porque eu sabia que o que eu tinha feito não tinha volta. Eu sabia que eu tinha servido ao lado errado. E agora eu estava vendo as consequências do meu trabalho com uma clareza devastadora. Escreve nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais, porque você precisa ver o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa entender a guerra que está sendo travada pela sua vida,
pela sua família, pelas pessoas que você ama. Eu ainda estava no chão, vendo aquelas coisas todas, quando algo completamente inesperado aconteceu. Uma luz começou a brilhar. Não era como a luz das orações que eu tinha visto ao redor das pessoas. Era diferente. Mais forte. Mais intensa. Mais pura. Era uma luz que fazia tudo ao redor parecer escuridão em comparação. Os demônios começaram a gritar. Eles se contorciam. Tentavam fugir. Mas pareciam paralisados. Aquela luz se aproximava. E eles não conseguiam se mover. Eu também não conseguia me mover. Eu estava aterrorizada. Porque eu sabia, no fundo do meu ser, quem estava vindo. E eu sabia que eu não estava preparada para esse encontro. Então ele apareceu. Jesus não era uma visão simbólica. Não era uma imaginação da minha mente. Era ele, real, presente. De pé bem na minha frente. Seus olhos eram como fogo, mas ao mesmo tempo cheios de uma compaixão que eu nunca tinha visto em lugar algum. Ele olhou para mim, e eu senti como se ele pudesse ver cada segundo da minha vida. Cada ritual que eu tinha feito, cada pessoa que eu tinha ferido, cada pacto que eu tinha celebrado. Eu esperava julgamento. Esperava condenação. Esperava que ele me destruísse ali mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Ele estendeu a mão para mim e disse apenas uma frase. Eu estive esperando por você. Aquelas palavras me quebraram completamente. Como assim ele estava esperando por mim? Eu tinha passado anos trabalhando contra ele. Anos destruindo vidas de pessoas que o serviam. Anos fortalecendo o reino das trevas. Como ele poderia estar esperando por mim? Mas então eu entendi. Alguém estava orando por mim. Durante todos aqueles anos que eu passei nas trevas, alguém não desistiu de mim. Alguém clamou o meu nome na presença de Deus. Alguém acreditou que eu poderia ser salva, mesmo quando tudo indicava o contrário. E aquelas orações criaram um caminho. Abriram uma porta, deram a Deus a permissão legal no mundo espiritual para agir na minha vida. Jesus tocou minha testa com a mão dele. E no momento em que ele fez isso, tudo mudou. Foi como se um filme passasse na minha frente. Mas não era um filme qualquer, era a verdade sobre tudo que eu tinha feito. Eu vi as pessoas que eu tinha prejudicado. Eu vi a dor que eu causei. Eu vi famílias sendo destruídas por causa dos meus trabalhos. Eu vi jovens entrando em vícios, porque eu tinha aberto portas espirituais para isso. Eu vi casamentos terminando. Eu vi pessoas perdendo tudo. Eu vi suicídios. Eu gritei. Eu não conseguia suportar ver aquilo. A culpa era tão grande, que eu senti como se meu peito fosse explodir. Eu implorei para ele parar. Eu não queria ver mais. Mas ele disse: você precisa ver o que o inimigo fez através de você, porque só assim, você vai entender o que eu vim fazer através de você agora. E então, a visão mudou. Eu comecei a ver algo diferente. Eu vi orações sendo feitas. Não orações por mim, mas orações que eu faria no futuro. Eu vi pessoas sendo libertas. Eu vi famílias sendo restauradas. Eu vi jovens saindo de vícios. Eu vi casamentos sendo salvos. Eu vi vidas sendo transformadas. E tudo isso acontecendo porque eu escolheria usar minha boca que antecérbia para maldizer Parabincor, usar meu conhecimento do mundo espiritual que antecérbia para destruir, para libertar. Jesus me mostrou o propósito real da minha vida. Eu não tinha passado por tudo aquilo por acaso. Eu não tinha aprendido tudo sobre o mundo espiritual apenas para servir às trevas. Deus tinha permitido que eu visse essas coisas porque Ele sabia que um dia eu sairia de lá. E quando eu saísse, eu teria um testemunho poderoso. Eu teria conhecimento que poucos têm. Eu poderia alertar o povo de Deus sobre coisas que eles nem imaginam que existem. Mas então ele me mostrou algo que me deixou ainda mais impactada. Ele me levou a um lugar. Não sei explicar se era uma visão, ou se eu realmente fui transportada para lá. Mas eu me vi em um lugar escuro, quente, cheio de gritos. Era o inferno. Não o inferno simbólico que as pessoas pregam. Era o inferno real, o lugar de tormento eterno. Eu vi pessoas que eu conhecia, pessoas que tinham morrido, enquanto eu ainda estava no ocultismo. Pessoas que eu tinha visto fazendo pactos, vendendo suas almas por poder, por dinheiro, por prazer. E agora elas estavam ali, presas, sofrendo, sem esperança alguma de sair. Uma delas me viu e gritou: por favor, volta e avisa minha família, diz para eles não virem para cá. Eu achava que isso era mentira, eu achava que era só ameaça de crente. Mas é real.
É tudo real. Pelo amor de Deus, avisa eles. Eu olhei para Jesus, desesperada. Ele estava ao meu lado, mas não entrou naquele lugar. Ele ficou do lado de fora. E eu entendi por quê. Aquele lugar não era para ele. Aquele lugar era para quem havia rejeitado ele durante toda a vida. E agora não havia mais volta. Não havia mais oportunidade. Não havia mais tempo. Jesus me disse: este é o destino de todos que morrem sem mim. Não importa o quanto eles tenham sido religiosos, não importa quantas boas obras fizeram, se eles não me aceitaram, se eles não entregaram suas vidas a mim, este é o lugar onde vão passar a eternidade. E você precisa avisar as pessoas, você precisa contar o que viu, porque muitos estão no caminho que leva para cá, e nem sabem. Mas ele me mostrou também o outro lado. Ele me levou para ver o céu. E o céu não era nada parecido com o que eu imaginava. Não eram apenas nuvens e harpas. Era um lugar real, com cores que eu nunca tinha visto na terra, com sons que enchiam o coração de paz, com uma presença de Deus tão forte, que era impossível não se sentir completo ali. Eu vi pessoas adorando. Não por obrigação, mas porque não conseguiam fazer outra coisa. A presença de Deus era tão gloriosa, tão magnífica, que a única resposta possível era adoração. Eu vi famílias reunidas. Pessoas que tinham partido em momentos diferentes, mas que agora estavam juntas novamente. Sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. E Jesus me disse: este é o lugar que eu preparei para todos que me aceitam. Todos que creem em mim. Todos que entregam suas vidas a mim. E olha, tem muito espaço aqui. Tem lugar para cada pessoa que você vai encontrar na Terra. Mas elas precisam escolher. Elas precisam decidir, e você vai ajudar algumas delas a tomarem a decisão certa. Então ele me trouxe de volta para aquele quarto onde eu estava caída no chão. De volta para o meu corpo, de volta para minha realidade física. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado completamente. As entidades que estavam ao meu redor tinham sumido. O altar que eu tinha montado parecia ridículo agora. Todos aqueles objetos que eu achava que tinham poder não eram nada comparados ao que eu tinha acabado de experimentar. Eu levantei do chão, ainda tremendo. Meu corpo estava fraco. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Podiam ter sido minutos ou horas, mas uma coisa eu sabia com certeza. Minha vida no ocultismo tinha terminado naquela noite. Eu não ia mais servir às trevas. Eu não ia mais destruir vidas. Eu tinha visto a verdade. E a verdade era que existe um Deus real, um inferno real, um céu real. E a escolha que fazemos aqui determina onde passaremos a eternidade. Eu saí daquela casa e nunca mais voltei. Eu deixei tudo para trás: os objetos, os livros, os contatos, tudo. Eu sabia que a partir daquele momento eu seria perseguida. Eu sabia que o mundo espiritual das trevas não ia gostar da minha decisão. Eu sabia que eu teria que pagar um preço alto por ter traído aquele reino. Mas eu também sabia uma coisa. Eu tinha visto Jesus. Eu tinha tocado nele. Eu tinha ouvido a voz dele. E depois de experimentar algo assim, não tinha como voltar atrás. Não tinha como fingir que nada tinha acontecido. Não tinha poder nas trevas que pudesse me fazer esquecer o que eu tinha visto naquela noite. Alguém orou por mim, quando eu não merecia. Alguém clamou o meu nome, quando eu estava completamente perdida. E aquela oração chegou até o trono de Deus. E Deus respondeu. Ele me arrancou do inferno antes mesmo de eu morrer. Ele me deu uma segunda chance. Ele me mostrou a verdade. E agora, eu tenho uma missão: contar para o maior número possível de pessoas o que existe do outro lado. Avisar sobre os perigos, alertar sobre as estratégias do inimigo, e ensinar sobre o poder da oração. Compartilhe este vídeo agora. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, porque pode ser que essa mensagem seja exatamente o que vai mudar a eternidade dela. Os primeiros dias depois daquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Minha família toda estava envolvida no ocultismo. Meus amigos eram todos daquele meio. Eu tinha cortado todos os laços com o mundo normal, porque minha vida inteira girava em torno daquele universo das trevas. Quando eu saí de casa naquela noite, eu levei apenas a roupa do corpo, nada mais. Eu dormi na rua, debaixo de uma marquise, com frio, com medo. Porque eu sabia que eles iam me procurar.
Eu sabia que não ia ser fácil sair daquele mundo. Ninguém sai do ocultismo sem consequências. Ninguém trai aquele reino e fica ileso. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu acordava com marcas no corpo. Arranhões profundos que apareciam do nada. Eu ouvia vozes me chamando. Vozes que eu reconhecia. Eram as entidades com quem eu trabalhava antes. Elas estavam furiosas. Elas me ameaçavam. Diziam que eu ia me arrepender. Que eu ia pagar caro por ter abandonado o caminho. À noite, eu tinha pesadelos terríveis. Eu me via sendo arrastada de volta para aquele mundo. Eu via rituais sendo feitos contra mim. Eu acordava sufocada, suando frio, com um coração disparado. Mas toda vez que isso acontecia, eu fazia uma coisa. Eu clamava o nome de Jesus. E toda vez que eu fazia isso, tudo parava. As vozes sumiam. As presenças malignas recuavam. A paz voltava. Foi assim que eu aprendi na prática o poder do nome de Jesus. Não era apenas um conceito teológico, não era apenas uma doutrina da igreja. Era uma realidade espiritual. Aquele nome tinha autoridade. Aquele nome fazia os demônios tremerem. Aquele nome tinha poder para me proteger mesmo quando eu não tinha mais nada. No terceiro dia na rua, uma mulher se aproximou de mim. Ela era uma cristã. Ela disse que estava passando por ali, quando Deus falou no coração dela para parar e conversar comigo. Ela me perguntou se eu estava bem, se eu precisava de ajuda. E eu desabei. Eu contei tudo para ela. Eu disse de onde eu vinha, o que eu tinha feito, o que tinha acontecido comigo naquela noite. Ela não me julgou. Ela não ficou com medo. Ela apenas pegou na minha mão e disse: Deus te trouxe até mim. Você não vai mais ficar na rua. Você vai ficar na minha casa até conseguir se reerguer. Aquela mulher me acolheu. Ela me deu um lugar para dormir. Me deu comida. Me deu rupees. Mas mais importante que tudo isso, ela me ensinou a orar. Eu não sabia orar. Eu sabia invocar. Eu sabia fazer rituais. Eu sabia usar palavras de poder para manipular o mundo espiritual. Mas eu não sabia conversar com Deus de forma simples e verdadeira. E aquela mulher me ensinou. Ela me mostrou que Deus não queria fórmulas prontas. Ele queria sinceridade. Ele queria um coração aberto. Ele queria relacionamento. Nós orávamos juntas todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E eu via coisas acontecendo. Eu via as marcas no meu corpo desaparecendo. Eu via os pesadelos diminuindo. Eu via a paz aumentando dentro de mim. Era como se cada oração fosse limpando camadas de escuridão que estavam sobre minha vida. Era como se cada palavra dita a Deus fosse quebrando correntes invisíveis que ainda me prendiam ao passado. Mas o processo não foi rápido, não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir, teve momentos que eu achei que seria mais fácil voltar para o que eu conhecia, porque a liberdade dói. A transformação é dolorosa. É como arrancar raízes que estavam profundas dentro de você. É como quebrar vínculos que foram construídos ao longo de anos. Eu comecei a frequentar a igreja daquela mulher. No começo, foi difícil. Eu me sentia deslocada. Eu via o mundo espiritual de uma forma que as outras pessoas não viam. Eu percebia coisas que elas não percebiam. Durante os cultos, eu via anjos. Eu via a glória de Deus descendo quando as pessoas adoravam de verdade. Mas eu também via quando a adoração era vazia. Quando era apenas religiosa. Quando não havia conexão real com Deus. E isso me incomodava, porque eu sabia o quanto era importante ter uma conexão verdadeira. Eu sabia o quanto era perigoso apenas fingir, apenas cumprir protocolo religioso, sem ter um relacionamento real com Deus. Porque no mundo espiritual, isso não engana ninguém. Os demônios sabem quem tem poder de verdade, e quem está apenas brincando de ser cristão. Mas eu também conheci pessoas incríveis naquela igreja. Pessoas que realmente oravam, pessoas que tinham uma fé genuína. E essas pessoas se tornaram minha família. Elas me cercaram. Elas oraram por mim. Elas me protegeram espiritualmente enquanto eu estava fraca. Enquanto eu ainda estava me recuperando. Enquanto eu ainda estava aprendendo a andar nesse novo caminho. Um dia, cerca de 3 meses depois da minha conversão, algo aconteceu que marcou minha vida para sempre. Eu estava orando sozinha no meu quarto, quando Deus falou comigo. Não foi uma voz audível, mas foi tão clara quanto. Ele disse: agora você vai interceder pelos outros. Você vai orar pelas pessoas que ainda estão onde você estava, e você vai ver o que eu vou fazer através das suas orações.
Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a orar por pessoas específicas, pessoas que eu conhecia do ocultismo, pessoas que ainda estavam presas naquele mundo, pessoas que eu sabia que estavam sofrendo mesmo, achando que tinham poder. E coisas começaram a acontecer. Uma por uma, essas pessoas começaram a sair, algumas me procuraram. Outras simplesmente desapareceram daquele meio, mas eu sabia que minhas orações estavam fazendo diferença. Eu lembro de uma menina específica. Ela tinha apenas 16 anos quando começou no ocultismo Yu, a Conricha. Eu tinha participado de rituais com ela. Ela era considerada muito promissora pelos líderes. Mas eu comecei a orar por ela todos os dias. Eu clamava o nome dela. Eu pedia que Deus a libertasse. Que Deus abrisse os olhos dela para a verdade. 2 meses depois, ela me procurou. Ela disse que não conseguia mais dormir, que tinha uma inquietação dentro dela, que toda vez que tentava fazer um ritual, algo dentro dela dizia que aquilo estava errado. E então, ela teve um sonho. No sonho, ela me via, e eu estava brilhando. E uma voz dizia para ela: procure essa mulher. Ela tem a verdade que você precisa. Quando ela me contou isso, eu chorei, porque eu entendi o poder real da intercessão. Eu não tinha falado com aquela menina, eu não tinha mandado mensagem, eu não tinha feito nada no plano natural. E eu apenas orei. E Deus usou aquelas orações para criar um desconforto espiritual dentro dela, para inquietar o coração dela, para guiá-la até mim. E hoje ela está livre, ela serve a Deus. Ela tem uma vida transformada. Isso aconteceu várias vezes, com várias pessoas, e cada vez que acontecia, minha fé crescia, minha certeza do poder da oração aumentava. Porque eu estava vendo com meus próprios olhos o que acontece quando alguém decide interceder de verdade, quando alguém se coloca na brecha, quando alguém não desiste de clamar. Eu também comecei a orar por pessoas que eu não conhecia. Eu passava na rua e via alguém com correntes espirituais ao redor, e eu parava e orava em silêncio por aquela pessoa. Eu não sabia o nome dela. Não sabia a história dela, mas eu sabia que ela precisava de libertação, e eu clamava por ela. Teve um dia que eu estava no ônibus. Havia um homem sentado algumas cadeiras à frente. Ele estava quieto, olhando pela janela. Mas eu via o que estava acontecendo no mundo espiritual. Havia um demônio sussurrando no ouvido dele. E o demônio dizia: hoje à noite você vai terminar com tudo. Você vai se matar. Acabou. Não tem mais jeito. Eu senti uma urgência imediata. Eu comecei a orar por aquele homem ali mesmo, em silêncio, só entre mim e Deus. E enquanto eu orava, eu vi o demônio começar a se afastar. Ele tentou resistir, mas não conseguiu. A oração estava criando uma interferência. Estava quebrando a influência dele sobre aquele homem. Quando o ônibus parou, o homem desceu. Eu desci também. Eu não planejei fazer isso. Foi algo instintivo. Eu me aproximei dele e disse: desculpa incomodar. Mas Deus me mandou te dizer uma coisa. Você está pensando em desistir de tudo, mas Deus quer que você saiba que Ele tem um propósito para a sua vida. Não faça nada contra você mesmo. Por favor. O homem me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse: como você sabe, eu estava indo para casa agora para fazer exatamente isso. Eu já tinha planejado tudo. E eu disse para ele: porque alguém orou por você hoje. E Deus me enviou para te encontrar. Nós conversamos por alguns minutos. Eu orei com ele ali na rua. E aquele homem não se matou. Ele procurou ajuda. Ele buscou tratamento. E hoje ele está vivo por causa de uma oração. Essa é a diferença que a intercessão faz. Você pode salvar vidas. Você pode mudar destinos. Você pode impedir tragédias apenas orando. Apenas se colocando na brecha. Apenas acreditando que Deus vai agir. Minha vida nunca mais foi a mesma, depois que eu descobri o poder da oração. Eu deixei de ser alguém que destruía para ser alguém que constrói. Eu deixei de ser instrumento das trevas para ser instrumento da luz. E tudo isso porque alguém não desistiu de orar por mim quando eu ainda estava perdida. Agora é sua vez. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa saber disso. Alguém que está desistindo. Alguém que não acredita mais no poder de Deus. Porque essa mensagem pode ser a ferramenta que Deus vai usar para transformar aquela vida. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vi, eu aprendi coisas sobre oração que a maioria dos cristãos nunca vai aprender. Não porque eles não possam, mas porque eles não tiveram acesso ao conhecimento que eu tive. E agora eu preciso compartilhar isso com você. Porque seu poder espiritual pode aumentar drasticamente
Quando você entende como a oração realmente funciona, a primeira coisa que você precisa saber é que oração não é sobre quantidade de palavras, não é sobre quanto tempo você passa orando, não é sobre usar termos teológicos complicados ou linguagem rebuscada. Oração é sobre fé genuína e autoridade espiritual. Quando você ora com fé, quando você realmente acredita que Deus vai agir, o mundo espiritual responde. Eu vi cristãos orando por horas, usando palavras bonitas, citando versículos atrás de versículos, mas nada acontecia no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque não havia fé real. Era apenas religiosidade. Era apenas costume. Era apenas tradição. E no mundo espiritual, isso não tem poder algum. Mas eu também vi pessoas simples, sem conhecimento teológico, sem diploma de seminário, fazendo orações curtas, diretas, com o coração quebrantado. E o céu se abria, anjos desciam, demônios fugiam. Porque havia fé genuína ali, havia a crença verdadeira de que Deus ia responder. A segunda coisa importante é entender que existem diferentes tipos de oração. Tem a oração de petição, quando você pede algo para Deus. Tem a oração de gratidão, quando você agradece. Tem a oração de adoração, quando você simplesmente exalta quem Deus é. E tem a oração de intercessão, que é quando você ora pelos outros. E essa última é a mais poderosa de todas, para causar mudanças no mundo espiritual. Quando você intercede por alguém, você está literalmente se colocando entre aquela pessoa e o ataque do inimigo. Você está criando uma barreira, você está chamando a atenção de Deus para aquela vida. Você está dando a Deus permissão legal no mundo espiritual, para agir em favor daquela pessoa, porque tem uma coisa que muita gente não entende. Deus respeita o livre-arbítrio, Ele não invade. Ele espera ser convidado. E a oração é o convite. Agora, deixa eu te ensinar algo prático sobre como orar com eficácia. Primeiro, você precisa estar em paz com Deus. Se você tem pecado não confessado, se você está vivendo em rebeldia, se você está fazendo coisas que você sabe que são erradas, sua oração vai ter muito menos poder. Não porque Deus não te ama, mas porque o pecado cria uma barreira, cria uma estática na comunicação. Os demônios usam isso contra você. Eles apontam suas falhas. Eles dizem que você não tem direito de orar, e isso enfraquece sua autoridade espiritual. Por isso, antes de interceder pelos outros, você precisa se acertar com Deus. Confesse seus pecados. Peça perdão. Renuncie àquilo que você sabe que está errado. Então, quando você for orar, você vai orar com autoridade. Você vai orar com confiança. Você vai orar sabendo que Deus te ouve. Segundo ponto prático, seja específico nas suas orações. Não ore de forma vaga. Não diga apenas Deus abençoa. Fulano saia. Se a pessoa está doente, ore pela cura. Se ela está desempregada, ore por uma oportunidade de trabalho. Se ela está presa em vício, ore pela libertação daquele vício específico. Quanto mais específica sua oração, mais fácil é reconhecer quando Deus responde. Terceiro ponto. Ore com persistência. Não desista depois da primeira oração. Não desista depois de uma semana. A Bíblia fala sobre orar sem cessar. Isso significa continuar orando, até ver o resultado. Algumas batalhas espirituais são rápidas. Outras levam tempo. Tem fortalezas que precisam ser quebradas, tijolo por tijolo. E cada oração sua é um tijolo a menos. Eu aprendi isso quando estava orando por minha própria mãe. Ela estava profundamente envolvida no ocultismo. Ela tinha pactos feitos, ela tinha compromissos espirituais que vinham de gerações na família. Eu comecei a orar por ela todos os dias. E durante meses, nada parecia mudar. Ela continuava fazendo os rituais. Ela continuava atendendo clientes. Ela continuava mergulhada naquele mundo. Mas eu não desisti. Eu continuei orando. E depois de quase um ano de intercessão diária, algo aconteceu. Minha mãe teve um sonho. No sonho, ela se viu presa em correntes. E então, uma luz apareceu. E a luz quebrou as correntes. E ela acordou com um sentimento estranho. Uma inquietação, uma vontade de sair daquilo tudo. Ela me procurou alguns dias depois. E ela me disse que estava sentindo algo diferente, que não conseguia mais fazer os trabalhos com a mesma facilidade, que algo o estava bloqueando. E então, ela me perguntou sobre Jesus.
e eu tive a oportunidade de contar para ela tudo o que tinha acontecido comigo. E naquele dia, minha mãe entregou a vida para Jesus. Hoje, ela está livre, ela serve a Deus. E tudo porque eu não desisti de orar. Quarto ponto importante: ore em nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem autoridade sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo o poder das trevas. Quando você invoca o nome de Jesus, você não está apenas falando um nome. Você está acionando toda a autoridade que existe nesse nome. Os demônios sabem disso. Eles tremem quando ouvem esse nome sendo pronunciado com fé. Tem uma diferença entre falar o nome de Jesus como um mantra e invocar o nome de Jesus com fé e autoridade. Não adianta ficar repetindo Jesus, Jesus, Jesus de forma mecânica. Isso não tem poder, mas quando você diz em nome de Jesus eu ordeno que essas correntes se quebrem, e você diz isso acreditando, o mundo espiritual tem que obedecer. Combine oração com jejum em situações mais difíceis. Jesus mesmo disse que alguns tipos de demônios só saem com oração e jejum. O jejum não é barganha com Deus. Não é você tentando convencer Deus a fazer algo. O jejum é você se humilhando, você se esvaziando, você criando mais espaço para Deus agir através de você. Quando você jejua, sua sensibilidade espiritual aumenta. Sua autoridade aumenta. Seu foco aumenta. Eu já vi casos de pessoas que estavam orando por situações impossíveis há anos, e quando elas adicionaram jejum às orações, a situação mudou em questão de dias, porque o jejum quebra fortalezas. O jejum enfraquece os demônios. O jejum cria uma atmosfera espiritual diferente. Agora, uma coisa muito importante que você precisa entender: quando você começa a interceder pelos outros de verdade, quando você se torna um intercessor ativo, você vai enfrentar resistência. O inimigo não vai gostar. Ele vai tentar te desencorajar. Ele vai soprar pensamentos na sua mente dizendo que não está funcionando, que você está perdendo tempo, que a pessoa nunca vai mudar. Não acredite nessas mentiras. Essas são estratégias para te fazer parar, porque o inimigo sabe que se você continuar orando, ele vai perder. Então ele faz de tudo para te desanimar, para te fazer desistir, para te convencer de que não vale a pena. Você também pode experimentar ataques espirituais quando começar a interceder mais. Pode ter pesadelos, pode sentir opressão, pode ter problemas que aparecem do nada. Isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa exatamente o oposto. Significa que você está incomodando o reino das trevas, e eles estão tentando te parar. Quando isso acontecer, não tenha medo, use a autoridade que você tem em Cristo. Repreenda esses ataques. Declare proteção sobre sua vida. Cubra sua família com o sangue de Jesus. E continue orando. Não recue. Porque sua persistência vai resultar em vitória. Outra coisa importante: ore em concordância com outros cristãos sempre que possível. A Bíblia diz que se dois concordarem na terra sobre qualquer coisa, será feito pelo Pai que está nos céus. Tem um poder multiplicado quando você não está sozinho na oração, quando tem alguém concordando com você, quando tem um grupo de intercessores orando pela mesma causa. Se você conhece alguém que também é de oração, forma um grupo. Pode ser apenas 2 ou 3 pessoas, e comecem a orar juntos, regularmente. Vocês vão ver resultados muito maiores do que se cada um estivesse orando sozinho. E por último, mas não menos importante, ore com amor. Não ore por obrigação. Não ore porque alguém te pediu e você não sabia como recusar. Ore porque você realmente se importa com aquela pessoa. Ore porque você ama aquela pessoa. Ore porque você quer ver a vida daquela pessoa transformada. O amor é o combustível da intercessão eficaz. Sem amor, a oração se torna mecânica, se torna vazia. Tudo que eu estou te ensinando aqui, eu aprendi na prática. Eu aprendi vendo o que funciona e o que não funciona. Eu aprendi observando o mundo espiritual. E agora eu estou passando esse conhecimento para você. Use isso. Coloque em prática. Comece a interceder pelas pessoas ao seu redor com essas orientações. E você vai ver a diferença. Você vai ver vidas sendo transformadas. Você vai ver milagres acontecendo. Comenta agora: eu não vou desistir da oração. Declara isso. Posiciona-te espiritualmente. Porque quando você declara, você está se comprometendo. E Deus honra compromissos sinceros.
Eu cheguei ao final dessa jornada com você, mas na verdade isso é só o começo. O começo de uma nova forma de você enxergar a oração. O começo de você entender o poder real que existe quando alguém decide interceder. O começo de você se tornar uma pessoa perigosa para o reino das trevas. Tudo que eu passei, tudo que o EVI, tudo que eu experimentei, teve um propósito. E esse propósito era chegar até você hoje. Era te mostrar que existe uma guerra acontecendo, uma guerra invisível, mas real. E nessa guerra, você não precisa ser vítima. Você pode ser um guerreiro, você pode ser alguém que faz diferença. Você pode ser um intercessor. Eu não sei o que você está enfrentando agora, não sei quais batalhas você está travando. Não sei quem são as pessoas ao seu redor que estão precisando de oração, mas Deus sabe. Ele sabe exatamente quem precisa de você. Ele sabe exatamente qual vida ele quer tocar, através das suas orações. E ele está esperando que você diga sim, que você se disponibilize, que você tome essa decisão de se tornar um intercessor. Não espere estar perfeito para começar. Não espere ter tudo resolvido na sua vida. Não espere sentir que você é digno o suficiente, porque ninguém é digno por mérito próprio. Nós somos dignos por causa de Jesus, por causa do que ele fez na cruz. E é nessa dignidade, nessa autoridade que ele nos deu, que nós podemos nos posicionar espiritualmente e fazer diferença. Você pode estar pensando, mas eu sou só mais um. O que a minha oração vai mudar? E eu te digo, sua oração pode mudar tudo. Pode salvar uma vida. Pode restaurar uma família. Pode libertar alguém do vício. Pode impedir um suicídio. Pode transformar um destino eterno. Porque quando você ora, você não está sozinho. Deus está com você. Anjos entram em ação. O Espírito Santo se move, e o inferno tem que recuar. Eu já te contei sobre o meu passado. Já te mostrei as coisas que eu vi. Já te ensinei o que eu aprendi, mas agora, a decisão é sua. Você vai deixar esse conhecimento morrer aqui, ou você vai colocar em prática? Você vai continuar sendo apenas mais um cristão mediano, ou você vai se tornar um intercessor que incomoda as trevas? Tem pessoas ao seu redor esperando por um milagre. Pessoas que estão segurando por um fio, pessoas que estão prestes a desistir de tudo. E talvez você seja a única pessoa que pode fazer diferença na vida delas. Talvez sua oração seja o que está faltando para Deus agir. Talvez você seja a resposta que aquela pessoa está esperando. Mas você ainda não sabe disso. Não subestime o poder que você tem. Você tem acesso direto ao trono de Deus. Você pode falar com o Criador do universo a qualquer momento. Você pode invocar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Você pode ordenar que as trevas recuem. Você pode declarar liberdade sobre vidas. Você pode fazer diferença real no mundo espiritual. E isso não depende de quem você foi. Depende de quem você escolhe ser a partir de agora. Eu já vi gente demais desistindo porque achava que oração não funcionava. Eu já vi cristãos demais vivendo vidas medianas, sem poder, sem vitórias, porque eles não entenderam o poder que eles têm. Isso me dói, porque eu sei o quanto o inimigo ri quando vê cristãos fracos. Quando vê cristãos derrotados. Quando vê cristãos que têm a arma mais poderosa do universo nas mãos, mas não sabem usar. Não seja mais um desses. Levanta-te. Toma posse da autoridade que Jesus te deu. Começa a interceder. Escolhe alguém hoje. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser até alguém que você mal conhece, mas que você sabe que está precisando, e começa a orar por essa pessoa todos os dias. Com fé, com persistência, com amor. E espera para ver o que Deus vai fazer. Você vai se surpreender. Você vai ver mudanças acontecendo. Você vai ver respostas chegando. Pode demorar dias, semanas, meses. Mas vai acontecer, porque Deus é fiel. Ele honra a oração feita com fé. Ele responde ao clamor sincero. Ele age quando alguém se coloca na brecha. E enquanto você ora pelos outros, Deus vai cuidar de você. Ele vai levantar intercessores para orar por você também. Porque essa é a lei da semeadura. Você cuida dos outros no espiritual, e Deus cuida de você. Você protege os outros com suas orações, e Deus levanta proteção sobre sua vida. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Agora eu preciso que você faça algumas coisas. Primeira coisa, comenta aqui embaixo agora. Escreve: o inferno treme quando eu oro.
Declara isso. Posiciona-te espiritualmente. Deixa registrado o teu compromisso, porque quando você declara publicamente, algo muda dentro de você. Você assume uma responsabilidade, você se compromete com essa caminhada de intercessão. Segunda coisa, compartilha este testemunho. Manda para aquela pessoa que está sofrendo sozinha. Para aquele amigo que está passando por uma crise. Para aquele familiar que está perdendo a fé. Para aquela pessoa que precisa saber que existe esperança. Que existe poder na oração. Que existe um Deus real que responde quando alguém clama. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida daquela pessoa. Essa mensagem pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Pode ser o empurrão que faltava para ela não desistir. Pode ser a revelação que vai mudar a eternidade dela. Então não guarda isso só para você. Espalha. Compartilha. Seja parte da solução. Terceira coisa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque aqui a gente não brinca com meia-verdade. Aqui a gente não enrola. A gente fala direto sobre o mundo espiritual. A gente expõe as estratégias do inimigo. A gente ensina como você pode se proteger e como você pode libertar outros. E tem muito mais conteúdo assim vindo. Muita verdade sendo revelada. Muito conhecimento sendo compartilhado. E você não vai querer perder. E não esquece de deixar o like. Porque o like não é só um botão, é você ajudando mais pessoas a encontrarem essa mensagem. É você fazendo com que o algoritmo leve essa verdade para quem está precisando. É você sendo parte dessa corrente de libertação que está acontecendo. Continua essa jornada de conhecimento espiritual comigo, porque quanto mais você aprende, mais forte você fica. Quanto mais você entende sobre o mundo espiritual, mais preparado você está para as batalhas que vêm pela frente. E acredita, tem muita batalha vindo. Mas você não vai estar sozinho. Você nunca esteve. A partir de hoje, você faz parte de uma comunidade de intercessores. De pessoas que entendem o poder da oração. De pessoas que não desistem. De pessoas que lutam até a vitória vir. E juntos, nós vamos fazer diferença. Juntos, nós vamos transformar vidas. Juntos nós vamos ver o reino de Deus avançar. Eu não sei quem você era antes de assistir esse vídeo. Não sei qual era o seu nível de fé. Não sei quantas vezes você já tentou orar e achou que não funcionou. Mas eu sei uma coisa: depois do road, você não tem mais desculpa. Você sabe a verdade. Você conhece o poder que existe na intercessão. Você entende o que acontece no mundo espiritual quando alguém ora. Agora você precisa escolher o que vai fazer com esse conhecimento. Você pode deixar isso morrer aqui. Pode voltar para a sua vida normal, para suas orações vazias, para sua fé mediana. Ou você pode levantar, pode tomar posse da sua autoridade. Pode se tornar o intercessor que Deus te chamou para ser. A escolha é sua. Mas eu te digo uma coisa: se você escolher o caminho da intercessão, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ver milagres. Você vai ver vidas sendo transformadas. Você vai ver o poder de Deus se manifestando de formas que você nunca imaginou. E você vai entender que tudo pelo que você passou, todas as lutas, todas as dificuldades, tiveram um propósito: te preparar para esse momento, para essa missão, para essa chamada. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te use poderosamente como intercessor, porque o mundo precisa de gente como você. Gente que não tem medo de se posicionar. Gente que não desiste. Gente que acredita no poder da oração. E agora você sabe. Você sabe a verdade. Você conhece o segredo. Usa isso a favor do reino. Usa isso para libertar vidas. Usa isso para transformar destinos. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica na paz. E não esquece. O inferno treme quando você ora. Nunca duvide disso. Nunca esqueça disso. Seu poder é maior do que você imagina. Sua oração é mais poderosa do que você pensa. E Deus está esperando para te usar de formas extraordinárias. Basta você dizer sim.